Diz: olá, tenho muitas histórias que poderia compartilhar. Realmente abriu minha mente para acreditar em espíritos e fantasmas. Mas a mais recente, a casa em questão foi construída na década de 1960 e teve alguns. Os inquilinos anteriores viveram lá por cerca de 10 anos. Eu sempre tive sonhos vívidos. Já ouvi meu nome sendo chamado e até vi espíritos, mas esta história é de longe a mais assustadora. Meu marido e eu nos mudamos para a casa alugada em junho de 2024. Só nós dois e nosso cachorro. Durante a caminhada inicial, antes de decidirmos alugar o lugar, pude sentir imediatamente uma sensação de desconforto em toda a casa. É uma casa de 3 quartos, e em um dos quartos, os inquilinos anteriores tinham deixado para trás um espelho oval. Assim que o vi, disse ao meu marido que não gosto do jeito que o espelho, e parece que precisávamos removê-lo. Mas ele não quis porque gostou e planejou transformar o quarto em sua sala de jogos. Depois que nos mudamos, decidimos dormir na sala de estar, durante a primeira semana enquanto consertávamos a casa. Pintamos os cômodos, instalamos piso novo e cuidamos de alguns reparos, já que o dono nos permitiu entrarmos adiantado na casa, em troca de cuidar das reformas nós mesmos. Durante essa primeira semana, tive problemas para dormir na sala. Eu sentia constantemente como se alguém estivesse nos olhando. A casa originalmente tinha um esquema de cores marrom, antigo, que a tornava mais sombria. Depois de algumas semanas, finalmente nos acomodamos e mudamos tudo para os quartos. Tínhamos um quarto de hóspedes e o outro quarto seria a sala de jogos do meu marido. Comecei a notar pequenas coisas acontecendo aqui e ali, como a sensação estranha de estar sendo observada. Um dia, estávamos na sala e eu estava dormindo. De repente, ouvi um estalo alto. Me virei e vi que a lâmpada tinha estourado. Mas era apenas a parte de plástico da lâmpada. Era uma daquelas luzes de LED. Eu disse ao meu marido e ele disse que é normal. Eu respondi que não é. Algumas semanas depois, meu marido recebeu uma ligação dizendo que sua irmã estava na cidade e queria vê-lo. Ele é o mais novo de uma família de 6 e não via a irmã há mais de 10 anos. Vê-la foi uma grande coisa para ele, pois já fazia tanto tempo, e ele ficou emocionado ao saber que agora tinha uma família por perto. Na quarta-feira à noite, dirigimos cerca de 25 minutos de onde moramos, para vê-la e seus filhos por alguns dias. Mais tarde, mencionei à minha cunhada que ela deveria vir ficar conosco. Tínhamos 2 quartos extras e adoraríamos a companhia deles. Eu sou muito fã de união das famílias e adoro ajudar quando posso. Perdi meu avô em 2018 e isso me ensinou o valor da vida e a nunca tomar um momento como garantido. Eles vieram naquela mesma noite e como eu estava de folga no dia seguinte, uma sexta-feira, planejamos procurar emprego para ela, para que ela pudesse encontrar algo perto de nossa casa. Naquela manhã, enquanto estávamos entrando no meu carro, meu sobrinho de repente disse: olha, isso não estava lá ontem à noite. Eu andei em volta do caminhão e vi um gato morto, embolado como uma bola. Fiquei chocada e pensei: que diabos, isso é estranho. Não pensei muito sobre isso na hora e deixei para lá. Mas foi só o início de coisas estranhas acontecendo na casa. Mais tarde, estávamos sentados na sala assistindo a um filme, quando uma das molduras de fotos, minha e do meu marido, caiu direto da parede. Nos viramos e olhamos um para o outro confusos, como: o que foi isso? Eu estava surtando, mas novamente meu marido ignorou, dizendo: você provavelmente não pendurou corretamente. Eu sei que o alfinete foi colocado até o final. O estranho é que o alfinete não quebrou ou se moveu. Normalmente, se algo está pendurado incorretamente ou é muito pesado para o alfinete, ele vai cair ou quebrar, mas este não. Tudo ainda estava intacto. Depois desse incidente, um dos meus sobrinhos começou a agir estranho e a ficar extremamente irritado. Minha cunhada tirava o telefone dele, mas o comportamento dele piorava. Ele agia como se alguém o estivesse machucando e ficava incontrolavelmente furioso. Na noite seguinte, nos sentamos com ele em seu quarto para conversar e descobrir o que estava errado, perguntando por que ele estava agindo daquela maneira. Quando olhei para ele,
Seu rosto não parecia o dele. Ele parecia um homem mais velho, cheio de raiva. Era perturbador. No dia seguinte, todos estavam juntos no trabalho e meus sobrinhos estavam sozinhos em casa. Eu trabalho a apenas 2 minutos de casa, então nunca estou longe deles. Os meninos têm 15 e 12 anos. Eu tinha instalado câmeras na sala temporariamente, pois ainda não tínhamos montado elas do lado de fora. À tarde, meu marido me ligou e disse que os meninos estavam assustados. Ele explicou que viu movimento na câmera da sala de estar, e quando ele verificou, os meninos disseram a ele que estavam no quarto, assistindo TV. Quando ouviram 3 batidas na porta do armário e depois na maçaneta, que começou a se mover como se alguém estivesse tentando abri-la. Disse a eles para pegarem a câmera da cozinha e colocar a câmera na sala. Cerca de 3 horas depois, comecei a receber alertas de movimento da sala. Curiosa e preocupada, revisei a filmagem. O que eu estava prestes a ver na filmagem estava além de tudo que eu poderia ter esperado. Eu capturei 3 imagens separadas da detecção de movimento, e uma delas mostrava um rosto no canto da sala. Eu nem sabia explicar o que estava vendo. Fiquei em choque total. Enquanto tudo isso acontecia, comecei a perceber que meu marido e seu sobrinho mais velhos estavam começando a entrar em conflito na maioria das vezes. Eles eram cabeças duras sobre quase tudo. Eu falei com minha sogra, que acendeu velas e rezou aos arcanjos enquanto eu lhe contava tudo o que estava acontecendo na casa. Ela explicou que meu marido tem uma luz branca de proteção, mas nosso sobrinho tem uma luz negra ao redor dele, muita energia negativa, e que algo poderia estar ligado a ele. Uma noite, meu marido, minha cunhada e eu estávamos sentados com nosso sobrinho conversando, rindo, tentando manter o clima leve. Estávamos brincando e sendo bobos. Uma hora minha cunhada disseram, ok, estou com fome, vou para a cozinha cozinhar. Estávamos limpando o quarto do menino antes, então minha cadeira foi colocada temporariamente na frente da porta do banheiro, com meu óculos e controles. Enquanto minha cunhada caminhava pelo corredor, um dos controles foi de repente jogado na direção em que ela estava caminhando. Todos nós ouvimos o som do controle caindo no chão. Meu marido estava parado no corredor, perto da porta do nosso quarto, e meu sobrinho estava sentado contra a parede. Os dois viram o controle ser jogado, mas todos nós ouvimos. Eu me levantei assustada e perguntei o que aconteceu. Quando cheguei ao corredor, o controle ainda estava no chão. Enquanto olhei para cima, percebi que a mesma moldura que havia caído antes estava se movendo novamente. As coisas começaram a acontecer com mais frequência. As portas se fechavam sozinhas e, à noite, podíamos ouvir o som de alguém caminhando pela casa. Sempre havia uma sombra negra na sala, sentada no sofá. E meu cachorro começou a dormir com os meninos para dar-lhes conforto, enquanto nosso gatinho, que adquirimos na época em que minha cunhada e seus filhos se mudaram, dormia conosco. Instalamos um sistema de alarme, colocando sensores em todas as portas e janelas para maior segurança. Porém, na primeira noite, o alarme disparou sem nenhuma explicação. Avançando para o início de julho, passamos por uma tempestade que durou dias e acabou sujando nossa casa, pois alagou uns 30 centímetros de água. Como não tínhamos energia, abri todas as janelas e comecei a limpar a casa. Conforme eu ia em cada cômodo, orava enquanto preparava os cantos. Quando entrei no quarto das crianças, estava no canto onde antes eu tinha visto a figura na câmera. Enquanto orava e rezava no local, de repente senti algo arranhando a parte de trás das minhas pernas. Assustada, me virei e vi meu gato sentado calmamente na porta. Imediatamente disse ao meu marido que precisamos remover aquele espelho do quarto das crianças. Eu não o quero em casa. Ele finalmente concordou e removeu o espelho. As coisas se acalmaram muito desde que removemos o espelho. De vez em quando, as luzes ainda piscam. Movimentos podem ser ouvidos e sombras são vistas ocasionalmente, mas nada muito assustador. Isso até algumas semanas atrás. Meu marido foi deixar a irmã na casa de uma amiga dela, a cerca de 25 minutos de distância. Estávamos apenas eu e nosso sobrinho mais novo em casa,
enquanto todos os outros estavam fora. A casa estava calma e tudo parecia bem. Enquanto eles estavam fora, decidi entrar e usar o banheiro. Nem 2 minutos depois que eu entrei no banheiro, ouvi alguém batendo muito forte na porta dos fundos. Nosso cachorro começou a latir feito louco. Eu gritei pelo meu sobrinho e perguntei se alguém estava batendo na porta. A câmera da sala capturou meu sobrinho caminhando em direção à porta da frente, mas as batidas continuaram. Ele rapidamente correu de volta para o quarto dele. Fiquei no banheiro apavorada e liguei para meu marido. "Você já está em casa?" Perguntei a ele. Ele respondeu que não e perguntou por quê. Meu coração caiu. Alguém estava batendo na porta dos fundos. Menos de 1 minuto depois, ele chegou e verificou a casa inteira e não encontrou nada. Nada havia sido movido perto da porta dos fundos e ninguém estava lá. Quando entramos, ele perguntou o que aconteceu. Explicamos tudo para ele, mas ainda estávamos tremendo com a experiência. Eu não consegui dormir naquela noite. Também ouvimos nossos nomes sendo chamados dos outros quartos, mas aprendemos a não responder.